Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva a todos com a sua paz e com o seu amor. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho, que hoje tem o tema A Desgraça Real. Mas antes, eu convido a todos vocês para que juntos possamos fortalecer a nossa vinculação com a espiritualidade amiga, com Deus, nosso Pai, através da prece, lembrando-nos daquela oração tão bela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. O nosso tema de hoje, ele está previsto no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. E os itens de referência para as nossas reflexões são os de números 1 e 24. E o número 1 é uma referência, é uma passagem evangélica que nos lembra um trecho das bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte. E o item 24 nos traz uma dissertação do espírito Delfina de Girardin, o Girardin, que foi oferecida no ano de 1861 em Paris, uma mensagem mediúnica. E o tema, o título, A Desgraça Real, que antecede o item 24, o subtítulo do item 24, que antecede o texto, é uma expressão que para muitos gera até um desconforto, né? A expressão desgraça, porque faz uma contraposição à graça, aquilo que é divino, aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é uma bênção oferecida por Deus, oferecida pelo Pai, oferecida por espíritos amigos. E a desgraça gera esse certo incômodo. E eu me recordo que desde muito cedo, lembro-me aqui, quando era bem pequeno, falando alguma coisa, reproduzindo, repetindo aquilo que a gente ouve, as crianças tendem a ir reproduzindo o que assistem, o que ouvem. Em algum momento eu lancei a expressão desgraça e lembro-me que minha mãe, carinhosamente, da forma meiga que ela sempre se expressa, me recomendou que eu não utilizasse esta palavra, porque era uma palavra que atraía coisa ruim, desgraça, e eu criei um certo desconforto, incômodo, indisposição, antipatia mesmo com a palavra desgraça. E é claro que já vimos, a doutrina espírita nos ensina isso, que a palavra em si ela não tem uma força intrínseca à palavra, mas com o passar do tempo, como ela é utilizada, com as convenções humanas que passam a dar determinada força e valor a uma a outra palavra, elas sim no nosso íntimo geram certas repercussões. Então muitas pessoas carregam essa ideia negativa da palavra desgraça, né? E hoje o texto nos auxilia nessa proposta que a doutrina espírita veio apresentar, de nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de distinção entre os melhores caminhos e aqueles que são equivocados, neste processo de espiritualização, de autoidentificação como espíritos que somos. O texto desta oportunidade nos auxilia a compreender o que de fato pode ser entendido como uma desgraça, e daí porque real, e quais são os acontecimentos, as circunstâncias que, embora desagradáveis, que embora desafiadores, que embora geradores de dor e sofrimento, na sua essência não constituem uma verdadeira desgraça, mas uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de reajuste, uma oportunidade de reconciliação nossa com as leis divinas. E é isso que
o texto de hoje nos auxilia. Nós sabemos fazer essa distinção e estarmos atentos para o fato de que muitas vezes coisas que achamos positivas poderão ser geradoras de desgraça em nossas vidas quando pensamos no espírito que busca se melhorar, se evoluir, se espiritualizar. E outras situações que nós reputamos como uma desgraça, como uma punição, na realidade são oportunidades que a vida nos traz para nós melhorarmos e nos livrarmos, nos afastarmos dos nossos processos de culpa, dos nossos processos de remorso, pelos nossos equívocos pretéritos. Então vamos para a leitura, primeiro aqui do item 1 do capítulo 5, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Aqui Allan Kardec destacou apenas um trecho das bem-aventuranças, que é aquela parte inaugural do Sermão da Montanha, dito, cantado pelo nosso amado Mestre Jesus. E diz o texto: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. E sobre essa perspectiva que nos ajuda a, nas aflições, ver um elemento de bem-aventurança, na aparente ausência de justiça, ver também uma situação de bem-aventurança, na perseguição, nós temos um belo esclarecimento deste espírito Delphine de Girardin, ou Delphine de Girardin, que foi uma poetisa francesa que contemporânea de Allan Kardec, que o conheceu, que chegou a presenciar o fenômeno das mesas girantes, que concebeu, aceitou aquele fenômeno como uma expressão da espiritualidade e ainda enquanto encarnada se dedicou já, a partir daqueles aprendizados, a auxiliar o próximo, ao esclarecimento, e desencarnou em 1855. E ela nos diz: a desgraça real. Toda gente fala da desgraça. Toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento, considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura.
Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Vejamos que texto forte, claro, preciso, que pode nos gerar aquele desconforto, aquele incômodo, aquela crise interior quando nós nos permitimos refletir sobre tudo o que foi dito, mas que são incômodos positivos, que nos levam a reavaliar os nossos valores, as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Ela lembra aqui da necessidade de nós olharmos para os acontecimentos do mundo com a percepção da fé no futuro, ou seja, da consciência da imortalidade, verificando nas aflições consequências de causas anteriores que decorreram das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, e então representam a justiça divina nos conduzindo para a harmonia, para tomarmos consciência das consequências das nossas escolhas. Mas nos traz também um auxílio para nós distinguirmos qual é a verdadeira desgraça, tendo em vista o que isso gerará como consequência no futuro, como consequência para o espírito, e o que é uma bênção em que pese represente ali na sua ocorrência algo dolorido, constrangedor, que me gere um sofrimento, mas que poderá acarretar consequências positivas se eu bem compreender, se eu tiver um espírito de resignação, de fé na justiça divina. E tem uma frasezinha que é a ideia mãe do item, da dissertação. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então, existem ocorrências que são negativas, que são difíceis, mas que elas estão ali para nos possibilitar um movimento interno de modificação, um movimento interno de superação, um movimento interno de testemunho. Porque nas circunstâncias fáceis, tranquilas, de calmaria, nós com facilidade sabemos dizer, declarar o que é bom, o que é justo. Nós lembramos
das virtudes, nós lembramos dos ensinamentos positivos que nos foram ofertados por Jesus, pelos missionários do mundo, por aqueles que demonstraram a vida de dedicação, de abnegação ao outro. Nós lembramos disso e declaramos e alegamos que seguimos isso. Mas é na hora da dificuldade, é na hora da dor, que aí não basta eu dizer, eu tenho que testemunhar, eu tenho que dar prova na minha experiência pessoal daquilo que eu declaro, daquilo que eu aceito, daquilo que eu digo que é o bom e que é a minha opção de vida. Foi isso que durante todo o tempo nós vimos na experiência do Cristo encarnado no meio de nós. Ele falava do amor, ele falava do perdão, ele falava da compreensão, da indulgência, e nos momentos em que ele foi testado pelas circunstâncias da vida, ele testemunhou. Então ele falava do amor, do perdão, de perdoar 70 vezes 7, de oferecer a outra face, de não resistir ao mal, de pagar o mal com o bem, de não ficar olhando para o defeito do outro. E em todos os momentos de testemunho, ele se mostrou vitorioso, se mostrou aquele espírito que consegue sobrepor a matéria, não se escravizando ou não se rendendo aos constrangimentos que lhe eram feitos. Então verificamos que Jesus fala do perdão e na hora que está ali sendo crucificado injustamente, ele pede ao Pai que nos perdoe. Ele é traído, anuncia que os amigos em instantes o abandonariam, quando ele fosse preso, que um deles seria o traidor, e isso de fato acontece, mas ele não abandona nenhum deles, continua a amá-los, vai ao encontro deles, socorre Judas, auxilia e orienta os seus apóstolos que ficaram para que cada um pudesse cumprir com as suas tarefas pessoais dentro da seara divina. Então, ali foi o testemunho, a comprovação daquilo que você falava, daquilo que você declarava. E quando nós olhamos para as bem-aventuranças, é interessante que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, dentre as demais bem-aventuranças. E pode gerar, se nós não alcançarmos o sentido das bem-aventuranças, uma perspectiva, uma percepção equivocada, uma interpretação equivocada de que Jesus fazia uma apologia ao sofrimento. Tem pessoas que falam: o cristianismo propõe a culpa, o remorso, o sofrimento. O Cristo não propôs isso. Talvez o cristianismo que nós inventamos a partir da figura do Cristo tenha esses elementos, mas de forma equivocada, porque o Cristo jamais fez essa proposta. Então, quando ele fala bem-aventurados, felizes, agraciados, aqueles que estão chorando hoje, porque serão consolados, nós temos aí dois elementos primordiais nessa fala, numa dedução lógica. Primeiro, que o sofrimento é temporário, porque ele fala, lá na frente serão consolados. A aparente injustiça é temporária, lá na frente nós seremos saciados. A perseguição é temporária, nós vamos ganhar o reino dos céus que está dentro de nós, essa paz interior, essa satisfação da justiça, compreendendo por que eu hoje aparentemente sou injustiçado. Será que não há uma causa pretérita lá em que eu desequilibrei a harmonia da vida e agora aquela onda, reflexo da minha ação, como alguém que joga uma pedra no lago em que a água é plenamente parada, ela vai gerando aquele movimento, aquela reverberação, e então até que se acalme de novo. Será que essas dificuldades que eu passo, será que essas aparentes injustiças não são essas ondas provocadas pela a minha ação anterior, como simbolicamente, metaforicamente, decorrente daquela pedrinha que eu joguei num lago cuja água estava calma, tranquila e cristalina, e que agora eu sinta na pele as consequências do meu ato para que lá na frente eu não repita a mesma ação? Então nós vamos encontrar na fala das bem-aventuranças a justiça divina,
que nos oferece circunstâncias de aprendizado e de reajuste no tribunal da nossa própria consciência, e vamos ter também a informação de que tudo isso é temporário, que isso não é duradouro, não, que é algo que cumpre uma função para todos nós. Essa dificuldade que alguns apresentam na interpretação das bem-aventuranças acompanhou também por um certo tempo aquele que hoje é um dos referenciais no movimento espírita, que enquanto encarnado se transformou num exemplo de vida, um pioneiro, que foi o professor Eurípedes Barçanufo, que nasceu no ano de 1888, em Sacramento, em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, perto ali que eu costumo dizer, o nariz de Minas Gerais, né? Que tem aquelas cidades que compõem o Triângulo Mineiro e outras nas adjacências, que foi uma espécie de pasto espiritual que recepcionou de forma portentosa essa árvore do Evangelho que nos é trazida pela doutrina espírita, agora o Evangelho redivivo, e que teve ali um dos focos mais importantes de disseminação das luzes do cristianismo redivivo pela doutrina espírita, mas profundamente vinculado às mensagens do Cristo. Eurípides Barçanufo nasceu em 1888, logo se destacou pela sua inteligência, pela sua bondade, pela sua preocupação coletiva. Muito jovem se formou, se tornou professor, um dos colaboradores da Sociedade do São Vicente de Paulo naquela cidade, do Liceu Sacramentano ali, e era profundamente católico, amigo dos padres, ao ponto de ganhar uma Bíblia de presente, a Bíblia que até então era um artigo exclusivo dos sacerdotes. E ele tinha tanto respeito pelo cristianismo e pela Igreja Católica, da qual ele era um seguidor, que ele contam seus biógrafos que quando ele passava pela catedral de Sacramento, ele ia passando e à medida que ele ia se afastando, ele não se permitia dar as costas para a igreja, ele ia se virando até que sumisse, ele virasse uma esquina, mas naquela atitude de respeito, como existem algumas organizações em relação ao pavilhão nacional, que nós não podemos dar as costas para o pavilhão nacional, ele não dava as costas para a igreja como uma representação da casa de Deus. Só que em determinado momento começam a surgir ali na cidade e na sua zona rural muitos acontecimentos mediúnicos, inclusive de efeitos físicos, espíritos se manifestando, movendo objetos, trazendo informações, e houve uma proliferação do surgimento ali de médiums na própria família de Eurípides Barçanufo. Havia uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria, que era da sua família, em que morava um tio seu, o senhor Mariano, e o senhor Mariano se tornou um grande médium e tinha uma reunião naquela fazenda, e em certa ocasião, e aquilo incomodou muito Eurípides Barçanufo, incomodou demais, porque ele era um católico fervoroso, ele se tornou também político, vereador naquela cidade, dignificando a política como deveria ser por todos aqueles que escolhem esse caminho, ao ponto de quando houve uma mudança legislativa que acrescentou mais um ano de mandato, ele não aceitou esse ano adicional, e quando terminou o período que inicialmente era previsto, ele renunciou, dizendo que o povo não o elegeu para aquele período, mas para um período menor, né? Então ele mostrando a seriedade daquele espírito, daquela personalidade. Mas aqueles acontecimentos com a sua família se tornando espírita o incomodava profundamente. Era motivo para ele de vergonha, e ele era muito, muito correto, tinha muito pudor com todas as coisas espirituais, tinha muito escrúpulo. Então, para ele, naquela percepção de que o espiritismo era uma coisa negativa, que era algo demoníaco, para ele marcou muito. E ele tentou demover os seus familiares daquela opção de vida. E em certa oportunidade, o seu tio foi para a sua casa e passou uma noite eles debatendo sobre o espiritismo, o tio tentando esclarecer, dar os fundamentos, e chega um momento em que o tio fala: eu não tenho condição de debater, de discutir
com você, meu sobrinho, porque você é um homem do intelecto, inteligente, e eu sou um homem da fazenda. Mas o que eu posso fazer é lhe dar um livro que muito me ajudou na compreensão do Espiritismo, para que você também leia e a partir dele possa fazer as suas próprias reflexões sobre esse manancial de informações que os Espíritos estão nos dando, tirando este véu que ainda está sobre as nossas faces e que nos dificulta a compreensão da justiça divina, os propósitos pelos quais nós estamos aqui nesta vida. E ele dá, então, o senhor Mariano, para Eurípides, o livro Depois da Morte, do escritor espírita Leon Denis, uma obra belíssima e de grande qualidade. Tudo que Leon Denis escreveu é de uma profundidade, de uma lógica muito grande. Aí foi esta obra que o senhor Mariano, uma edição desta obra, foi dada pelo senhor Mariano a Eurípides Bassanufo. Ele passou a noite lendo aquilo, à luz de vela, e quando acordou, ele acordou já mexido, porque ele verificou, não tem nada a ver com o que eu imaginava, com coisas demoníacas, com coisas de um misticismo rudimentar, mas há uma lógica, há todo um sistema perfeitamente organizado. Então ele já ficou mexido. E intimamente ele então criou como um cronograma para ele tirar a prova, ele ir na Fazenda Santa Maria, onde estavam acontecendo as reuniões espíritas, sem avisar, num determinado dia, para fazer a sua avaliação. E assim ele fez, num determinado dia, foi a cavalo com um companheiro. Quando chegou lá, tinha um barracão na Fazenda Santa Maria, nós tivemos a alegria de conhecer essa fazenda, esse local, que ainda existe lá, o centro espírita da fazenda e o barracão onde as reuniões aconteciam. E quando ele chega, o ambiente está todo tomado, só tem 2 cadeiras vazias. 2 cadeiras. E então ele já chama atenção, parece que já sabiam que só viria eu e meu companheiro. E ele vai e se senta. E quando começa a reunião, tem uma primeira leitura e tem o momento da explanação. E é anunciado que algumas vezes a explanação é feita por espíritos, que se utilizam da mediunidade daqueles médios que estavam ali, a mediunidade psicofônica da fala, a mediunidade psicográfica da escrita. E ele então, sabendo dessa sistemática que era anunciada, estabelece um certo desafio para a espiritualidade para que ele acreditasse no que acontecia. E ali estava um missionário prestes a iniciar a sua missão. Então a espiritualidade desejava auxiliá-lo para que ele tivesse essa confirmação. E ele intimamente, mentalmente, ele fala, eu só vou acreditar que isso aqui tudo é verdade se eu puder ouvir a explicação de qual é a lógica que permeia as bem-aventuranças, mas que seja dada pelo Espírito João Evangelista. Eurípides admirava muito o Evangelho de João Evangelista. Então, o Apocalipse também escrito por João Evangelista. Então, ele desejava ouvir qual era a explicação lógica para a bem-aventurança, porque para ele tinha uma dificuldade de compreender como é que Jesus prega que a pessoa seja feliz sendo aflito, estando chorando, tendo as dificuldades na vida, sendo perseguido, sendo injustiçado. Como é que pode prever isso? Então ele tinha uma dificuldade de compreensão. E em determinado momento, um trabalhador daquela fazenda se levanta, na hora da explicação, e ele toma a fala, e logo se percebe que não é ele que está falando, porque era uma pessoa de parcos conhecimentos, de fala difícil e pouco articulada, e então ele começa a falar com uma beleza, com amor na fala, com beleza diferenciada ali. E começa a explicar bem-aventurança por bem-aventurança. E traz a chave de compreensão deste pensamento trazido por Jesus, que é compreender a bem-aventurança tendo como paradigma a imortalidade do ser e a reencarnação. Então, aquele que é aflito, que hoje chora, ele deve estar resignado, porque aquela dificuldade que surge na sua vida e que ele não deu causa agora, ela sinaliza que você deu causa no passado.
e que ela lhe acompanhava, e que ao se reencontrar com aquela situação, daquele gênero, você está tendo a oportunidade de se reajustar para depois se libertar. E então vejam que como é bom você utilizar, vamos utilizar essa analogia, quitar uma dívida, aquela dívida que lhe persegue, que suja o seu nome, que o credor aparece, e aí você tem a oportunidade, tem os recursos para ali, de forma parcelada, aos poucos ir quitando a sua dívida, aos poucos ir se reajustando com a lei divina. Então daí porque é motivo de felicidade, porque anuncia que está próximo o tempo em que eu vou superar aquele problema. Nós poderíamos pensar alguém que cometeu um equívoco que pode gerar uma punição pela lei humana e que a pessoa, ao invés de tentar ir lá e negociar a sua dívida e pagar e parcelar e depois se ver quite daquilo, é uma pessoa que fica fugindo. Então fica fugindo dos credores, que fica mandando dizer que não está, mudando de telefone, pedindo cartão de crédito emprestado ao outro porque não consegue mais solicitar um porque seu nome está sujo. Vejam, enquanto nós não buscamos nos reajustar com as consequências dos nossos atos, aquele ato pretérito ele continua presente em nossas vidas. Ele vai, de certa maneira, se perpetuando. Mas aí na hora que vem a circunstância do desafio, e eu aceito o desafio na medida das minhas forças, eu vou aos poucos quitando, adimplindo aquilo perante a justiça divina. É alguém que comete um crime, que tem lá que cumprir uma determinada pena, que às vezes a pena anunciada total é alta, mas com os mecanismos que a justiça humana tem, de progressão, de mudança de regime, a pessoa pega uma pena de 10, 9 anos, mas na realidade você vai ficar segregada a 1, 2, 3 anos. Aí a pessoa, ao invés de logo buscar atender ali e se submeter à justiça, ela fica 20 anos foragida, com mandado de prisão lá nos sistemas. Então, se ela vai renovar uma carteira de identidade, acaba em outro estado, vai preso. Já vi vários casos disso, pessoa que estava com 20 anos foragida e vai renovar um documento em um determinado órgão, e aí com os órgãos já estão se organizando, tem lá a sinalização, o servidor chama a polícia e a pessoa fica presa. Certa vez eu fui procurado por uma mulher que queria buscar o reconhecimento da paternidade de seu filho, de sua filha, por conta de um sujeito que ela se relacionou e que estava perdido no mundo, ela não sabia onde estava, tinha algumas referências. Com base nas referências dela, nós iniciamos uma investigação, identificamos o nome, o local, e quando encontramos aquela pessoa, verificamos que ele tinha um mandado de prisão em aberto do estado de Goiás por um crime de homicídio em relação a uma outra companheira, e aí nós informamos a polícia e ele foi preso. E ele reconheceu a paternidade da prisão, assim, foi levado um documento para ele assinar. Vejam só, mudou de estado, ficou foragido, teve novas relações, teve uma filha que nem sabia ao certo que existia, mas já poderia ter resolvido isso antes. Então daí vem essa concepção de que aquilo que parece algo negativo, muitas vezes é uma oportunidade para o espírito e às vezes para a coletividade. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia que tem gerado muito sofrimento em muitas pessoas. Há uma parte que não está sendo tão atingida financeiramente, que não está sendo tão prejudicada com o adoecimento de seus familiares, ou quando adoecem, não gera um transtorno tão grande, mas tem outra parcela que está adoecendo de forma gravosa, perdendo familiares, pessoas queridas, tendo um comprometimento financeiro muito grande. Então vejam, é um mesmo contexto que gera consequências diferenciadas para cada pessoa. E aí nós vamos entender, obviamente, que é uma justiça divina, que o acontecimento é o mesmo. Certo? O pessoal fala, tá todo mundo no mesmo barco. E aí eu vi uma figura conhecida em nosso país falando, não, tá todo mundo no mesmo mar, no mesmo oceano. Alguns estão no barco, outros estão naufragando, porque o ambiente é o mesmo, mas o contexto de cada um é modificado. E aí nós pensamos, é algo negativo, de fato, mas como foi sinalizado até por Divaldo Pereira Franco numa fala sua logo no início da pandemia,
que ele tinha a impressão que esta pandemia acaba funcionando como um elemento que inibiu um movimento violento na Terra, de talvez uma guerra de grandes proporções. Nós vimos ali Estados Unidos, Irã, Coreia do Norte, a Rússia, a país ali, Ucrânia. Estava havendo um movimento, um avião foi derrubado no Irã. Então, veja, estava havendo movimentos assim que pareciam gerar um contexto de muita dor. E aí nós vemos um fenômeno mundial que tem gerado dor, mas que nos convida, nós, humanidade, a nos unirmos, em que pese todas as nossas diferenças, a nos unirmos. E a guerra gera separações e gera consequências por várias gerações. Até hoje nós temos consequências da escravidão formal no Brasil, temos consequências da Inquisição, que perdurou por vários séculos. Nós temos consequências das cruzadas, nas diferenças entre povos árabes, cristãos, judeus. Nós temos consequências da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a pandemia nos convida a nos unirmos, a sermos fraternos nas dificuldades. Não é menosprezar a dor de nenhum. Não cabe a nenhum de nós menosprezar o sofrimento do outro, porque é o sofrimento do outro, o contexto do outro. Na minha atividade profissional, eu lido muitas vezes com um determinado crime que foi gerado um contexto de assalto contra 3 vítimas. E quando nós vamos ouvir as vítimas, cada um tem uma resposta psíquica, emocional para aquela ocorrência diferente. Já vi um caso em que a pessoa chega, não quer ver o acusado, que fica nervosa, que treme diante daquilo. E no mesmo contexto, um outro lá, esses dias eu fiz uma audiência que a vítima ela estava incomodada de estar ali, porque aquilo não abalou ela, financeiramente é uma pessoa muito bem colocada, e a gente perguntava, qual foi o seu dano? Eu não lembro não. E aí, sim, mas foi o que aconteceu com o seu carro? Tal, isso, tal. A pessoa não estava, ela não queria estar ali, ela não, aquele assalto não a marcou psiquicamente, e o que estava incomodando era ter que ir falar sobre aquilo, enquanto outras têm um desejo de vingança, outras têm um desejo de justiça, outras têm medo. Veja, o mesmo acontecimento gerando repercussões. Então nós devemos respeitar a dor de cada um, o sofrimento de cada um. A dor é algo objetivo, o sofrimento é psíquico. Alguns falam, não, o sofrimento é opcional, só sofre quem quer. Vamos lá, no nosso nível evolutivo, há situações dolorosas que vão gerar um nível de sofrimento, né? Essa repercussão psíquica. O que nós precisamos fazer a nossa luta íntima é para não potencializar isso e não perpetuar aquela situação. Então, a dor passa por mim, o sofrimento vem, mas ele passa por mim, mas ele não se hospeda em mim. Ele não faz morada permanente em mim. É só uma temporada. Porque sofrer, ter aquele confrangimento, faz parte. Quando nós vamos verificar até as passagens no Evangelho do Cristo, nós vamos verificar que o Cristo, o Espírito puro, ele tinha momentos em que o Espírito dele entrava no estado de tensão, de sofreguidão. Claro, não no nosso nível, no nível do Cristo, mas o Cristo chorou. E vamos lembrar que quando ele está lá orando no Monte das Oliveiras, no Getsemane, pede os apóstolos para ficarem orando, há um momento em que o Evangelho lá de Lucas, capítulo 28, fala da agonia, que Jesus entrou numa espécie de agonia em que o seu suor exalava como se fossem gotas de sangue, e que o seu espírito estava em tensão, e que um anjo ali o acompanhava, né? Fazia a companhia divina. Então Jesus, ele pede, Pai, se puder, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele se sujeitava ao Pai, ele orava, ele se fortaleceu na oração, na conexão com o divino, compreendia que tinha que passar, mas fala com o Pai ali como ser humano. Ó, se puder afastar de mim este cálice, que seja feito, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas ele estava ali no momento de agonia. Quando Jesus é chamado para auxiliar Lázaro, que estava adoentado, e há um tempo, e quando ele chega já a notícia de que Lázaro tinha morrido,
Jesus chora. Jesus chora de compaixão pela dor ali das pessoas. E aí vamos ao Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32 a 36, que nos diz: quando, porém, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, não Maria, mãe de Jesus. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede como ele o amava. Veja, Jesus foi tomado de profunda emoção. Estava intensamente comovido. Perguntou onde estava Lázaro. Quando foi levado, ele viu Lázaro lá. Ele chorou. Ele chorou. Claro que não foi um choro de rebeldia, não foi um choro de culpa porque não estivera lá antes, mas foi um choro de compaixão, de ver a dor. Ele vivenciou um pouco em si, no seu processo de empatia, a dor dos seus amigos. Acontece quando muitas vezes nós temos o anúncio de que alguém faleceu e a gente não cai em si, né? Tem uma proximidade e tal com uma pessoa que é parente daquela. E aí, quando você vai no velório, que você vê aquelas pessoas emocionadas, nós nos emocionamos também. E não tem problema em relação a isso. O Evangelho nos ajuda a compreender a bondade e a misericórdia de Deus, a estarmos resignados diante das dores, diante daquilo que a gente tem como desgraça e que veio involuntariamente, que não foi uma decorrência de uma escolha minha atual, para que eu compreenda ali a justiça divina, que eu tenha paciência, que eu tenha resignação, que eu procure fazer sempre o que é melhor, o que é correto, o que gere menos dano. Às vezes tem pessoas que se incomodam porque não tem a beleza física que desejavam, se incomodam com o seu corpo, e isso é uma sinalização de que você já tiver o corpo que desejava. Talvez esteja com uma lembrança inconsciente, mas que ele foi motivo de escândalo. E no plano espiritual, antes de reencarnar, no momento em que foi preparado o atual corpo, você pede ou é orientado pelos seus amigos espirituais, no sentido de que seja formado agora um corpo com traços fisionômicos mais modestos, que não tenham aquela beleza exuberante, porque já foi motivo de escândalo recente e nós ainda não temos aquela firmeza moral para resistir a todas as tentações que essa condição nos traz. O livro Missionários da Luz fala isso. Alguém que tinha um corpo programado para ter uma beleza física muito grande e que depois pede, eu quero vir aí com um problema que gera obesidade porque eu não me garanto ainda com a beleza física. Outro pede para vir com a perna manca. Outro pede para desenvolver uma úlcera gástrica em determinado momento. Pede. Então, as características nossas físicas de hoje, as tendências que nos incomodam físicas, na maior parte dos casos foi pedida por nós, ou pelo menos nós a aceitamos. As dificuldades financeiras também, aquilo que parece que foi tomado de mim. Há umas 2 semanas, lá na nossa casa de praia em Ilhéus, um coqueiro de um vizinho caiu em cima do meu muro, partiu, ele estava podre, cheio de cupim, e um pedaço do tronco caiu no capô do meu carro e amassou bastante aquele capô do carro, ao ponto de a gente saber nem se poderia andar ou não. Num primeiro momento, e aí vejam a questão do acontecimento aparentemente ruim e como eu reajo àquilo. Porque aí é que vai haver a desgraça daquela ocorrência ou não. Eu poderia ir lá e cobrar do vizinho, você tem que pagar, e se ele resistisse, iniciar um relacionamento de desavença com o vizinho, de briga com o vizinho, a depender do caso, poderia haver um momento de destempero ali que gerasse agressões ou até a morte de alguém. Eu poderia ficar indignado com aquilo ali, e aí o meu pensamento foi, fiquei chateado com aquilo, mas pensei, nesse local onde o tronco caiu em cima do carro, quando o carro não está aí, normalmente o nosso cão fica ali, deitado, sentado. As crianças ficam passando. O carro ali, como um obstáculo para o cão e para as crianças, pode ter sido uma proteção divina. E ainda que não tenha sido isso, eu falei,
eu terei um prejuízo, porque sei já que este vizinho, embora ele até tenha ido lá conversar, ele não tem condições financeiras de arcar com os prejuízos, de pagar a franquia do seguro, não tem condições. E aí ele falou, mas bote parcelado aí por muitas vezes. Eu optei, falou, eu não quero estabelecer essa relação, porque lá na frente ele não consegue, e aí eu fico desgostoso, vou começar... Não, ó, deixa, eu vou assumir isso aqui. Porque a consequência, por que eu estou sofrendo um prejuízo que eu não dei causa agora? Porque parece injusto que o causador não possa me retribuir. Certamente a misericórdia divina nesses acontecimentos aparentemente aleatórios e banais está me dando a oportunidade de, sentindo um pouco na pele uma certa restrição que vai faltar aqui e acolá, eu possa devolver algo que lá em encarnações passadas, que nesta com certeza não, mas que em encarnações passadas eu tirei de alguém. Então vejam aí a beleza da misericórdia divina em nossas vidas. Então, todos nós podemos, diante de um acontecimento negativo que deve ser respeitado, a pessoa que está passando por um processo de câncer, que tem que fazer quimioterapia, uma pessoa que tem insuficiência renal, que tem aquela rotina de hemodiálise, uma pessoa que teve um familiar de forma inesperada, ainda jovem, e que é levado por um acidente, por uma doença, pela Covid, é uma dor verdadeira, a pessoa precisa passar por aquele luto. Nós devemos chorar simbolicamente, não com pena, mas com a nossa compaixão com aquela pessoa, sabendo que lá na frente pode acontecer comigo, eu também necessitarei do auxílio daquela pessoa. Mas eu posso compreender a justiça divina, me resignar nesse sentido e ter certeza de que essa aparente desgraça, ela não é desgraça, ela é apenas um acontecimento que busca reharmonizar, né, esse fluxo da vida, essa justiça divina em nossas vidas e que ele é temporário. Chico Xavier, certa vez, estava passando por provações extremamente dolorosas, muito grandes, e ele, na sua fé muito verdadeira, sincera, ele tem uma admiração muito grande por Jesus, mas também por Maria, mãe de Jesus, que se tornou uma mãe de misericórdia de toda a humanidade. Que a literatura espírita nos anuncia que Maria é aquela responsável por acolher os espíritos suicidas, no sentido de que ela supervisiona instituições, colônias, instâncias espirituais de acolhimento de suicidas em todo o mundo astral, vinculado às diversas regiões do nosso planeta. É um espírito que tem essa marca da misericórdia, do amor de mãe, do amor de misericórdia, uma expressão que o professor Ari Quadros gosta muito e utiliza. Então é aquele espírito doce. Então ele estava passando por aquela dor e ele estava sentindo a necessidade de um consolo de mãe. Todos nós, em algum momento, nós queremos uma deferência da espiritualidade, uma mensagem pessoal. Além daquelas mensagens que é para todos, que estão nos livros, a gente quer uma mensagem pessoal. E então ele pede a Emmanuel que, se possível, que se ele pudesse, que ele levasse a Maria de Nazaré, um pedido dele, que ela dissesse algo que pudesse o consolar. Chico teve problemas de saúde intensos que o acompanharam durante a vida, foi traído por muitas pessoas, foi incompreendido, até fazer aquele programa no Pinga Fogo na década de 70, em que ele passou a ganhar uma notoriedade e um respeito em nível nacional, ele era atacado de maneira cruel, leviana, por outros religiosos ainda, né, vivenciando as suas desgraças reais, da intolerância, da incompreensão do amor de Deus, da nossa fraternidade, Pai nosso, de todos nós. Então, e ele sofria com tudo aquilo. E ele pede isso a Emmanuel. E Emmanuel, né, como um espírito bondoso e que tem uma condição espiritual elevada, se comprometeu a levar o pedido, a fazer o pedido, né, encaminhar esse pedido. E semanas depois, ele volta e fala, Chico, já tenho a sua mensagem que Maria mandou. E então Chico fica muito feliz e ele disciplinado, e ele não queria esquecer aquilo, e ele pega o lápis e um papel e fala, meu querido Emmanuel, pode ditar que eu vou anunciar. E ele
Então escreva, isso também passará. E aí Chico adotou, isso também passará. E ficou aguardando algo mais e Emmanuel, não, ponto final. Ele, só isso? Sim, essa foi a mensagem dela. Isso também passará. E quem já teve a oportunidade de ir à casa de Chico Xavier, que hoje virou, né, um memorial mantido pelo seu filho Eurípides Higino, tem lá no quartinho de Chico, com seus pertences ainda, uma plaquetinha atrás de sua cama, inscrita essa frase: isso também passará. Para que nós lembremos da bem-aventurança, né? Os aflitos serão consolados. Então, tudo que é de negativo passará. E passará de forma mais rápida ou mais lenta, conforme a minha compreensão, a minha resignação e a minha disposição em aprender com aquela experiência e buscar sempre fazer o que é melhor. Me amar, amar o próximo, amar a Deus, me perdoar, perdoar o outro, ser indulgente diante das imperfeições alheias, porque todos nós somos imperfeitos e precisamos da indulgência do outro, da compreensão e da tolerância. Então, meus amigos, que mergulhados nos ensinos do Evangelho, esclarecidos de forma tão bondosa e misericordiosa pela mensagem que os Espíritos nos trazem através da doutrina espírita, e hoje que ganham uma repercussão também em outros campos, que nós possamos viver as nossas dores, viver as nossas dificuldades, mas sem espírito de revolta, sem espírito de desespero, de lamentação injustificada ou potencializada, mas que tenhamos fé no futuro, na imortalidade do espírito e saibamos que tudo de ruim passará, assim como as experiências agradáveis também passarão e darão lugar a novos desafios. Então nós não devemos nos iludir, mas saibamos que a dor da separação, que a dor da doença, que as dificuldades financeiras que tanto nos aplacam, sobretudo aquele que tem que alimentar um filho, aquele que tem que pagar os seus empregados, que isso passará. Que tenhamos fé em Deus e que, assim como Cristo fez no momento do seu grande testemunho, que possamos buscar essa comunhão com o Pai, através da prece, através dos bons pensamentos, através das boas ações. Que Jesus nos abençoe a todos neste momento. Um grande abraço.